Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho da participação feminina durante a Segunda Guerra Mundial. Sim, diferente do que você viu a sua vida toda em filmes, em jogos, em documentários, entre outras coisas mais, onde somente existiam homens, não. Ou pelo menos a maioria eram homens, isso realmente era. Mas as mulheres lutaram assim como os homens e trabalharam juntos durante a Segunda Guerra Mundial. E hoje eu vou falar com vocês de 4 mulheres ou grupamentos que foram de extrema importância para a história e na Segunda Guerra Mundial. Então vem comigo que eu te explico um pouquinho. Mas volta um pouquinho, tá? Vamos pensar um pouquinho. Como que as mulheres entraram na Segunda Guerra Mundial? Com o início da guerra, funções que eram somente destinadas ao sexo masculino, como pilotos de avião, como motoristas de carro, de blindados, engenheiros, administrador de empresas, tiveram vagas abertas, digamos assim, porque aqueles que ocupavam os homens tiveram que ir para os frontes de batalha e as mulheres entraram em seus lugares. E isso fez com que toda uma estrutura fosse alterada, tanto dentro da sociedade civil, quanto da sociedade militar e na família também. Vou abrir um parágrafo e pensar o seguinte: vamos lembrar que em muitos locais as mulheres eram vistas apenas como donas de casa, ok? Fecha o parágrafo. E com o início da guerra, as mulheres passaram a assumir algumas posições que eram destinadas somente ao público masculino. E foi nesse momento que foi criado aquele slogan, onde mostra a personagem fictícia Rose Arrebitadeira. Sim, eu sei, sim, ela foi inspirada em uma pessoa real, uma mulher real. Mas Rose Arrebitadeira é uma personagem fictícia, ok? Lembra disso, para você não falhar. Que era uma mulher com laço na cabeça, vermelho com bolinha, e ela fazia uma pose mais ou menos, acho que é assim, né? Assim. Qual que era o foco principal dessa propaganda? Vou te falar. O foco principal dessa propaganda era estimular as mulheres americanas a trabalharem durante a Segunda Guerra Mundial, atraindo-as para o mercado de trabalho durante o período de conflito. Isso realmente aconteceu. Isso deu super certo. E nesse momento nós temos mulheres trabalhando em fábricas, fazendo armas, munições, peças de blindado, peças de avião, peças de helicóptero, fora os trabalhos de escritório, de casa e todo o resto. Pô, helicóptero, Renan falou helicóptero? Sim, eu falei helicóptero. Calma que eu estou preparando um material bem legal falando dos veículos e blindados utilizados na Segunda Guerra Mundial. Beleza? Mas tanto esses veículos, esses blindados, armamento, quanto esse assunto do ingresso das mulheres no mercado de trabalho pelo fato da guerra é assunto para outro vídeo. E hoje eu vou falar com vocês de 4 companhias ou mulheres que foram extremamente importantes para a história e para a guerra, beleza? Primeira coisa que a gente vai pensar, eu quero que você pense o seguinte: você é mulher e você é negra num país que é totalmente segregado, os Estados Unidos da América. Na época existia uma segregação muito grande. Não que hoje não exista, mas na época era muito mais forte. Incluindo no exército masculino. Os soldados brancos, os soldados negros, eles recebiam tratamento diferente. Pois é, lutavam do mesmo lado e não eram tratados como iguais. Agora pensa você, mulher negra dentro do exército. Pensou? Difícil. Agora pensa, você é mulher negra e é a primeira oficial do exército feminino dos Estados Unidos da América. Cara, essa era a Major Adams. Ela foi a primeira negra a se tornar oficial do exército americano. E como se não bastasse, porque as mulheres merecem o mundo. Mas ela só foi também uma comandante do 688º Batalhão Postal Central. Cara, ela comandou um batalhão que, na minha visão, tinha uma das maiores responsabilidades da guerra, que era a responsabilidade com a comunicação. Como assim? Tem que explicar rápido porque o tempo é curto e ainda faltam 3. Vamos lá. Hoje em dia, se você quer mandar uma mensagem para alguém que está do outro lado do mundo, você aperta um botão e a mensagem vai. Antigamente, na Segunda Guerra Mundial, as coisas não eram assim. Por mais que tivesse rádio, tivesse pessoas que iam e enviavam informações, o uso das cartas era muito grande. Era muito utilizado as cartas. E a carta tem que ter um documento, tem que ter o documento que está nesse papel da carta, ele tem que ser um documento inviolável, tem que ser concreto, porque isso pode alterar a vida de milhares de pessoas numa situação de guerra. E esse grupamento, esse batalhão, tinha a responsabilidade de cuidar do transporte, envio e entrega dessas cartas e do material, do conteúdo contido em cada uma delas. Então era uma responsabilidade muito grande. Pegou? Cara, antes de a gente ir
passar para o nosso segundo caso. Se você gostar desse vídeo, faz um comentário, manda para os amigos e posta nos stories. Isso me ajuda demais. Em segundo lugar, vamos falar de uma polonesa que, em comparação, não tirando mérito de nenhum dos lados, ela salvou mais judeus do que Oskar Schindler. Sim, aquele senhor do filme A Lista de Schindler. O senhor Schindler salvou, em média, 1.200 judeus. Essa polonesa, a enfermeira Irena Sendler, salvou em torno de 2.500 crianças. É um número muito alto e isso é muito legal. Na época ela era uma enfermeira e ela fazia diversas artimanhas, bolava diversos planos para salvar principalmente crianças. E ela conseguiu salvar mais ou menos 2.500 crianças. E isso não impediu que esses feitos não impediram que ela fosse presa. A senhora Irena foi presa, ela foi torturada, teve suas pernas quebradas, entre outras partes do corpo, e ela foi condenada à morte. Mas, em um documentário ela fala que onde ela estava presa, chamavam-se os nomes dessas pessoas e elas nunca mais voltavam. E um dia o nome dela foi chamado. E quando ela foi chamada, antes dela ser fuzilada no paredão, um oficial da Gestapo, a polícia secreta nazista, ajudou a senhora Irene a fugir. Então quando a guerra acabou, Renan, ela foi vista como um símbolo, né? Não, infelizmente não. Mesmo ela contando que ela, como fugitiva, ela via cartazes com sua foto e nome dadas como morta, no fim da guerra, quando ela voltou à vida, ela foi condenada pelo novo governo a outros crimes. Mas isso não é um assunto que eu vou entrar hoje. Quem sabe um dia eu faço um vídeo comentando sobre essas mulheres, ou se você tiver interesse, me chama que eu te envio esses materiais. Beleza? Em terceiro lugar, pensa num batalhão de mais ou menos 200 mulheres, incluindo pilotos, mecânicas de aeronave, tropas terrestres e tudo mais. Pensou? Esse grupamento foi carinhosamente nomeado pelos alemães de Bruxas da Noite. Sim, Bruxas da Noite. Por qual motivo? Porque sentadas nas suas aeronaves Polikarpov PO2, essas mulheres soviéticas elas tinham missões de bombardeio com aviões que eram feitos para reconhecimento. Não eram aviões de bombardeiros, tá? Não eram os Benos que lá da vida. Não, eram aviões simples. E como que elas trabalhavam? Elas faltavam um pouco de treinamento, faltava instrumentos operacionais, no caso as aeronaves, e elas tinham que cumprir suas missões de bombardeiros de tropas, de postos, de N coisas nazistas. Então, como que elas faziam? Elas sempre levantavam voo à noite e bombardeavam as tropas inimigas alemãs com motores desligados. Então, isso deu esse apelido carinhoso de Bruxas da Noite para essas mulheres. Bem legal, né? E só para vocês terem uma ideia, elas foram uma peça-chave na vitória, tá? Sobre os alemães lá em Berlim. A ajuda dessas mulheres garantiu a vitória sobre os alemães. Cara, eu poderia falar de 1.000 mulheres, mas eu seria muito injusto se eu não falasse das nossas brasileiras. Então vem comigo que eu vou te contar rapidinho um pouco da história das mulheres brasileiras no Exército. Vamos voltar lá em 13 de dezembro de 1943, quando foi criado o quadro de enfermeiras de emergência da reserva do Exército, que nada mais era que candidatas mulheres natas, solteiras ou viúvas, com idade entre 22 e 45 anos, beleza? E para entrar nesse quadro, elas precisavam de alguma formação prévia em enfermagem. Elas tinham? Algumas sim, outras tinham apenas a formação de 3 meses, que era dada pela Cruz Vermelha Brasileira, que não se compara a uma graduação de 5, 6, 7, 10 anos, ok? Mas ainda assim elas foram. No total, tivemos 67 enfermeiras do Exército e 6 da Força Aérea Brasileira, que integravam um contingente de cerca de 1.300 profissionais de saúde, que eu comentei no último vídeo. Se você não viu, corre lá para você assistir. E essas mulheres, elas foram para a guerra e elas atuaram em hospitais. Pô, Renan, atuaram em hospitais, não foram para o pau? Cara, o hospital era bombardeado, o hospital era fuzilado, o hospital era incendiado. Então, o hospital e fronte nessa época é quase que a mesma coisa. E o mais legal, no fim da guerra, elas voltaram ao Brasil. E lá em 1957, no pós-guerra, elas tiveram reclusão militar. Isso torna a história dessas brasileiras ainda mais interessante. Olha, se você chegou até aqui, eu quero te falar uma coisa. Jamais vejo o sexo feminino como sexo frágil. Por mais que o sexo feminino não fosse enxergado na população, seja em conflitos armados ou não, as mulheres sempre tiveram papéis super importantes na sociedade. E para encerrar o vídeo de hoje, primeiro eu quero te agradecer, que se você chegou aqui, comenta, manda para os amigos, põe nos stories. Eu quero encerrar mandando uma mensagem especialmente para vocês mulheres, com as palavras de Braulio Bessa. Ele fala o seguinte:
Que todo dia seja dia de tu ser admirada, pela força, pela garra, pela coragem estampada, de ser verdadeira e justa, mesmo sendo injustiçada. Mulheres, vocês são sinônimo de garra, coragem, força e luz. Que haja luz no olhar de cada uma de vocês. Muito obrigado se você chegou até aqui. Um beijo especial para todas as mulheres do Brasil e do mundo. E eu encerro por aqui hoje. A gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau.